Boa tarde pessoal. Deixa eu já convidar desde já aqui meu grande amigo Frei Rafael. Peraí, vamos lá. Boa tarde a todos, gente. Acho que eu fiz certo, vamos ver. Tô aprendendo, gente, tô aprendendo. Olá, boa tarde. Boa tarde, Mari. Como é que você tá, meu amor? Vou colocar o fone que eu acho que é melhor. Tá me escutando bem? Sim, muito bem. Então tá bom. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Mari, por me convidar para participar dessa live. Muito prazer. Imagina, é uma alegria estar contigo novamente. Quantos anos, não? Eu acho que aí tem, no mínimo, aí uns 8 anos, não? 7 anos, 8 anos. Uns 8, acho que uns 7, 8 anos, não? Mas Exato, graças a Deus estamos unidos novamente, exatamente. né? E como está, Frei? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo na Santa Paz aqui. Em Assis, Novamente em Assis? novamente em Assis. Eu estava em Roma antes, né? Depois voltei para o Brasil e agora estou aqui de novo em Assis, morando aqui nessa Que bem. cidade maravilhosa aqui. Eu tenho que admitir que é realmente maravilhosa. Gente, que alegria. Como é que vocês estão? Todos os trajes estão bem, né? No meio dessa pandemia e tudo mais? Estamos todos bem, graças a Deus, tudo na Santa Paz. Graças a Deus. Gente, já para a gente começar aqui, primeiro quero agradecer novamente o Frei de ter aceitado, né, estar comigo hoje, partilhar um pouquinho aqui da vida de Antônio, né, esse grande Santo Antônio. Nós fizemos os 9 dias de novena, né, Frei, para Santo Antônio. Foram 9 dias de muitas bênçãos, foi uma alegria muito grande. E nós todos aprendemos muito sobre a vida de Antônio e tanto eu quanto nós, né, só aqueles que me acompanharam, a gente ficou todo mundo assim impressionado, né, com a vida desse santo. Acredito que muitos de nós éramos devotos, mas não sabíamos, não tínhamos ideia, né, de até onde chegou toda a inteligência, né, toda a sabedoria de Antônio e tudo mais, né. Então, antes da gente começar, eu queria te convidar rapidinho para você se apresentar, né. Eu falei tanto para todo mundo, rapidamente, né. Se você puder, por gentileza, se apresentar para todo mundo, Frei. Ok. Então, meu nome é Rafael, eu sou filho da Maria Luísa e do Fernando, irmão da Manuela e da Renata, tio e padrinho da Maria Júlia e do Bernardo. E sou franciscano, sou um frade franciscano, sou de Brasília, a minha cidade de origem. Moro em Assis desde novembro, onde estou aqui ajudando uma parte administrativa aqui na Basílica de São Francisco de Assis e também na ajuda das confissões, na ajuda das celebrações da missa, né? E sou uma pessoa que sou apaixonada em me relacionar com pessoas. Gosto demais disso, conhecer pessoas, compreender pessoas. Isso para mim é fantástico. Se pudesse resumir assim, o que você gosta mais de fazer é conhecer pessoas. Que delícia. E olha, gente, eu tenho que admitir para vocês que é uma satisfação enorme estar junto com o Frei Rafael, gente. Sim, nós tivemos a graça de estar com eles alguns dias em Roma, né, Frei? E Exato. nós nunca, foi nossa primeira vez em Roma. E Roma é muito impressionante, né? E cada cantinho que ele levava, ele sempre, gente, fechem os olhos, né? Vocês vão ficar impressionados, vão ficar impressionados. Mas acho que o que mais nos impressionou foi realmente o cuidado seu, né, Frei Rafael, de estar conosco ali, o carinho de todos os dias de manhã nos receber, de nos levar em tantos lugares, né? Acho que esse cuidado, essa caridade que os franciscanos carregam é o que move muitas pessoas e os leva para Jesus, né? E eu nunca mais esqueci uma experiência que você falou, olha, nós vamos entrar nessa igreja, mas fechem os olhos, né? Quando vamos aqui nesse caminho, a gente se seguiu, né? Tudo mais. Quando chegou lá, eram as relíquias da coroa de espinhos, não, da própria cruz, né? Eram as relíquias da cruz. É na Santa Maria Maggiore, não sei se eu tô Não, certa. Santa Cruz de Jerusalém é o nome da igreja. Sim, uma igreja espetacular e aquilo ficou marcado para minha história, assim, né? Eu sempre conto para minha família e graças à sua caridade, né, de estar conosco ali aqueles dias.
Uhum. Bom, muito obrigada por estar conosco e a live é toda sua. Sinta-se à vontade, né, para partilhar conosco tudo aquilo que você traz no coração hoje, preparou para a gente. Aham. Antes de da gente começar sobre Santo Antônio, me veio uma coisa aqui, Mário, para a gente falar para o pessoal como é que a gente se conheceu. Foi providência de Deus, assim, foi muito interessante. Eu estava em Dublin, foi em Dublin, não foi aquele encontro? Foi em Dublin, sim. Foi em Dublin, era um encontro de jovens. Eu estava em Wexford, que é uma cidade no sul da Irlanda, e eu estava num convento ali, e os frades disseram, ó, vai ter um encontro lá, vai ser bom até, eu estava na Irlanda para aprender inglês, vai ser bom para você conhecer pessoas novas, falar um pouco de inglês lá, vai ser bem bacana. E fui. Entendia mais ou menos assim, eu não compreendia muito bem o inglês, e estava ali entendendo um pouco aqui e ali, e de repente eu comecei a escutar uma melodia assim, muito familiar, não uma melodia de música, mas um modo de falar muito familiar. Eu fiquei mais atento, eram pessoas falando português. Eu falei, gente, aqui tem gente falando português. Aí me aproximei, era a Mari com o Tolly, tinha um monte de gente lá. Eram mais ou menos o quê? Uns 6 ou 7 de vocês, né, Acredito amigos. que sim, é. Uhum. Eram bastante pessoas. E ali a gente se apresentou, nos conhecemos. Eu falei que ia passar alguns dias em Dublin. A Mari falou: não, você vai ter que ir lá em casa conhecer. Vamos passear, vamos mostrar Dublin para vocês. E foi assim que a gente se conheceu. Tudo Sim, assim na providência de Deus, não foi, Mari? foi. E foi maravilhoso porque é bonito de ver como Deus trabalha, né, Frei? Né, assim, entre aspas, do nada, né? Aliás, tem uma amiga muito querida minha que mora em Wexford, que está nos acompanhando agora, Kelly, e é lindo de ver como Deus trabalha nos mínimos detalhes, né? De repente, você estava aqui aprendendo inglês, aliás, falava inglês muito bem, né? E veio e Mais ou partilhou um menos. pouco, e partilhou da sua vida ali, e passamos dias muito, assim, legais juntos, né? Te levamos conhecer. Tipo, a gente levou para vários lugares em Dublin, né? Bastante É, lugar, né? vários Andamos por tudo lugares. aqui, né? Uhum. Vários lugares. Mas olha, e é uma alegria, né? Sempre Ah, estar contigo. e tinha um outro frade com a gente, que era o Vlad, que é O Vlad, um frade da Romênia, né? Foi muito tem. bacana, foi muito bem acolhido por vocês. Gratidão, viu, Mário? Imagina, imagina. E olha, quando tiver aqui pela Irlanda, por favor, será uma gratidão enorme acolhê-los novamente, viu? Claro, com o maior prazer. Sempre, sempre. Obrigado, então. Olha, e claro, né, mais uma vez, gratidão sempre por tudo que você nos apresentou em Roma, né, por nossa passagem lá, e vamos sempre levar no coração todas as experiências, né, que você Uhum. nos levou e mostrou Jesus em tudo aquilo que você, em todo o cuidado, né, de estar conosco ali. Uhum. Frei, estamos ansiosos para ouvir Vamos todas as suas lá, reflexões. vamos lá. Então, eu não trouxe aqui reflexões de Santo Antônio. Eu trouxe alguns acontecimentos da vida de Antônio, onde nós podemos refletir hoje. Como Uhum. compreender? Que tipo de interpretação nós poderíamos dar aqui, né? O primeiro acontecimento, que é a primeira coisa que me vem à mente quando falo em Antônio. E por incrível que pareça, o primeiro santo que eu conheci de ler livro foi Santo Antônio. Foi o primeiro santo que eu li a história dele. E tem um acontecimento muito interessante na vida de Antônio, que ele uma vez era como se fosse um congresso, eram vários religiosos que estavam discutindo teologia. Ele não era um dos convidados, apesar de ser doutor e tudo, não era um dos convidados para ali falar. Uhum. Mas chegou um momento que precisava dele lá, não me lembro bem o porquê, e ele chegou a falar algumas coisas, né? E ele percebia que as pessoas que estavam falando, elas falavam e tinham o discurso, mas na prática a coisa não acontecia, sabe? Se falava, mas na vida concreta não se vivia. E tem uma frase famosa de Santo Antônio para esse contexto, que ele disse: cessem as palavras e falem as obras, né? Vamos parar Que de, lindo. vamos parar de refletir só e vamos fazer? Isso é muito importante para os nossos dias de hoje.
Uhum. Não podemos ficar numa vida de discursos. Discurso, ele acontece quando já existe uma prática de vida. É o contrário. Às vezes as pessoas fazem um discurso para depois viver. Não, primeiro se vive, depois se cria o discurso, depois se cria as compreensões e as reflexões. Né? Tem até uma frase que eu não sei se é dele, mas fala sobre essa questão, né? Que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Né? Então ele Uhum. queria justamente falar sobre isso. O exemplo que evangeliza, não são as palavras. As palavras podem contribuir. Não é assim quando a gente vê uma pessoa que, quando fala, a gente vê que ela vive aquilo que ela está falando. Sim. É emocionante escutar a pessoa. Então a gente consegue, é coerente o discurso. Né? E junto com isso, vem um acontecimento da vida de Francisco que também vem nos explicar a partir desse exemplo. Né? Uma vez, São Francisco convidou um dos seus frades para ir na praça da cidade evangelizar. E esse frade foi com ele. Eles estavam conversando entre eles, né? Passaram Uhum. pela praça, deram uma volta, conversaram um pouco, depois voltaram para o convento. O frade ficou meio assim, sem saber, falou, a gente não ia evangelizar. Ele perguntou para São Francisco, mas Francisco, a gente não ia na cidade evangelizar, a gente só conversou e voltamos para casa. E Francisco disse, é a nossa vida que evangeliza. O nosso modo de estar ali, conversando, rindo, acolhendo as pessoas, dizendo bom dia, ser uma presença, é a evangelização. Uhum. Não é chegar lá e falar um monte de palavras bonitas, não é chegar ali e fazer um discurso simplesmente, mas é se mostrar presente. Muitas vezes, o que as pessoas precisam, no que se refere à vida espiritual, é uma presença, é um ouvido para escutar. Sim. Elas querem um ouvido, elas não querem uma pessoa dizendo sermões ou explicando alguma coisa. Elas querem ser escutadas. Então, isso é um grande exemplo para a gente, que o nosso modo de ser que evangeliza as pessoas. Isso Sim. é de extrema importância, porque senão nós tornamos pessoas incoerentes no que fazemos. E a gente nunca consegue depois crescer na vida, amadurecer a nossa fé, porque a gente fica travado nisso, que existe um discurso, mas a minha prática é outra. Que é aquele ditado horrível, como é que é? Faça o que eu falo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu Isso, faço, né? Alguma coisa assim é. isso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Totalmente incoerente isso. Totalmente incoerente. Isso não é cristão. Isso não é espiritual. É uma pessoa que muitas vezes foge, é uma fuga muitas vezes. O discurso, porque eu faço o discurso e eu me engano. Olha a capacidade que eu tenho de me enganar achando que aquilo que eu estou dizendo eu estou vivendo. E aquilo Uhum. um pouco, digamos assim, que me acalma, né? Me faz pensar que estou vivendo uma vida coerente. Mas depois, quando eu volto para casa, depois quando eu volto para minha vida, depois quando começa a aparecer as minhas incoerências, tudo cai, tudo vai por terra. Por isso Sim. Antônio diz isso, né? Não vamos gastar tanto os nossos momentos em falar. Vamos viver, vamos deixar que a nossa vida fale. Sim. Em Brasília, quando eu morava no Santuário São Francisco de Assis, atendia muitas pessoas em direção espiritual, né? E várias pessoas vieram com a dificuldade de trazer ou a esposa ou o marido para a igreja. Né? Tinham dificuldades, aí eu não consigo, eu chamo, eu convido, eu falo, você tem que ir para a igreja, há tanto tempo que você não vai para a missa. Isso às vezes se torna uma pessoa chata, que fica em cima ali, sabe? Sim. Deixa que seja a sua vida, o seu modo de ser, que diga a essa pessoa. Porque às vezes, dependendo da pessoa que não vai para a missa,
faz de pirraça, né? Não, ela fala Sim, tanto, ele fala tanto para eu ir para a missa, que eu vou fazer de pirraça e não vou. Que seja seu exemplo, que seja suas conversões, que seja sua maturidade espiritual, que sejam suas vitórias a dizer para outra pessoa que ela precisa ir para a missa. sim, E aqui sim, está me vindo na mente aqui uma pessoa, não vou falar para não expor a vida dela, ela fez isso com o marido, e o marido hoje vai para a igreja, porque percebeu as mudanças dela, percebeu que ela se tornou uma pessoa humilde, no sentido de não ficar fazendo discursos para ele do que ele tem que fazer ou do que ele não tem que fazer. mas evangelizou com a vida, né? Evangelizou com a vida, evangelizou com as coisas que ela começava a alcançar. Então, é isso que Santo Antônio nos ensina nesse primeiro momento, né? Sim, De deixa a vida ser vida. Não queira criar uma coisa que se torna falsa, né? Se vestir de uma aparência que não é a sua. Isso sim, Mari, isso é gastar uma energia. Todo dia você tem que inventar. Todo dia você tem que mentir de quem você é para sim. mostrar para os outros uma realidade que você não é. Sim, e acho que a Né? mídia social hoje ajudou essa situação piorar um pouco, né, Frei? Porque às vezes as pessoas acabam vestindo uma máscara, né? Uhum. Mas aquilo dentro daquela realidade da casa dela, vamos dizer assim, é uma realidade completamente diferente, né? Mas eu estava me pensando, enquanto você está, essa é uma pregação maravilhosa para nós, né, Frei? Enquanto você estava pregando, estava fazendo umas anotações aqui, trazendo para a nossa realidade de pais, né? É, pelo menos aqui na nossa casa, se eu falo algo para minhas filhas, dura 2 minutos na cabecinha delas. Mas se eu exemplifico, se elas seguem as minhas ações, ela não esquece aquilo que eu quis ensinar, sabe? Exato. E você como, né, um grande frade, um diretor espiritual, para aqueles que nos acompanham, e para mim também, queria pedir o seu auxílio. Como que nós podemos fazer hoje, né? Não só nós pais, mas nós todos, cada um na sua condição de vida, como nós podemos fazer para dar esse passo na nossa fé, para que nós possamos ser mais exemplos, né? Uhum. Uhum. Para todos aqueles que estão ali, né, ao nosso redor. Claro. A gente pensa que às vezes assim, essa sua pergunta, às vezes algumas pessoas podem pensar, existe uma receita, existe alguns passos a serem feitos. O que eu tenho que fazer primeiro? Não é que existe tanta coisa a serem feitas assim. Uhum, Precisa de uma única coisa. É simples, é começar a fazer. É começar a ser coerente. É começar a mudar seu discurso. É começar a tomar consciência das coisas que você precisa mudar e você vê que está errado. Porque a gente sabe que está errado. Quando a uhum, gente diz alguma coisa e lá dentro a gente fala, mas não é bem assim, né? Estou falando aqui o discurso, mas eu não vivo isso. Então esse é o momento de dizer, a partir de hoje eu vou viver. E começa aos poucos. Uma dificuldade que nós criamos, às vezes eu criei durante muito tempo isso em mim e me atrapalhava. Eu pensava que iria me ajudar e me atrapalhava. Quando queria mudar alguma coisa na minha vida espiritual. Então, eu idealizava assim, pensava num santo, pensava numa pessoa como exemplo, né, para seguir ali como exemplo. Mas eu queria da noite para o dia mudar. Então amanhã eu vou rezar isso, depois eu vou fazer isso, eu vou ler esse livro, eu vou fazer isso. Enchia de coisas para fazer, mas de uma pessoa que ainda não tinha a maturidade, uma pessoa que ainda não tinha o hábito de fazer todas aquelas coisas. Então durava uma semana, que a gente chama que é do momento de animação, né? De uhum. entusiasmo. Mas ninguém vive de entusiasmo. Depois a vida ela entra na sua rotina. E quando entra na rotina, o entusiasmo, ele cai. O que fica é o quê? É o hábito. Entusiasmo faz você começar. O hábito faz você manter a sua vida. Então comece a mudar aos poucos, não crie toda uma mudança radical. Porque às vezes a gente não está habituado a isso. Comece aos poucos. Às vezes tinham algumas pessoas que chegavam para mim e diziam assim, Frei, eu tenho uma dificuldade de rezar um terço inteiro. Eu começo a rezar o primeiro mistério, no segundo mistério, no terceiro eu já não consigo, já me distraio. Falei, vamos com calma.
você não está habituado a rezar um terço inteiro. Então vamos começar assim? Vamos rezar um terço durante uma semana. Segunda-feira você reza um mistério, na terça-feira você reza outro mistério, na quarta você reza outro mistério. É para começar. Não é o ideal. O ideal é rezar o terço inteiro. Mas vamos com calma. Vamos nos respeitar, vamos ser humildes, vamos ser caridosos conosco. Uhum. E depois você vai começar a perceber que o mistério não é tão longo assim. Não é tão exaustante rezar um mistério. Não, hoje eu vou rezar 2. Aí você começa a rezar 2. Depois você vai rezar 3. Vai crescendo gradativamente. A vida espiritual podemos colocar degraus, né? Vamos subindo devagar. Um passo depois do outro. Não queira mudar da noite para o dia. Ou então as pessoas têm uma vida espiritual, uma vida de mudanças para que sejam coerentes as minhas palavras com as minhas obras. Mas eu já penso lá na frente. Eu já falando coerentemente, eu posso idealizar, eu posso ter na minha mente, eu quero chegar lá, ok. Mas não se esqueça que você está aqui, você não está lá. Que é o que a gente chama viver no mundo da lua, né? Aquela pessoa que vive nas nuvens, sonhando, mas nada se concretiza na vida daquela pessoa. Porque ela só consegue idealizar um futuro, idealizar uma coisa que ainda não aconteceu. E não se preocupa com hoje. É o hoje que vai fazer você amanhã. Vai fazer você melhor amanhã. Então essa é a grande diferença. As pessoas às vezes querem a receita certinha. Primeiro é isso, primeiro é aquilo. Não. A receita certa é o quê? Seja humilde em reconhecer as suas limitações e seja humilde também de pedir ajuda. Tem gente que quer fazer sozinho, Mari. Não consegue. Uhum. Ninguém consegue Não. sozinho mudar a sua vida. Peça ajuda. Ah, mas eu não sei. Procura. Ah, mas eu não conheço. Vai atrás. Mari, quem quer, muda. Quem quer, faz. Exatamente. Não tem essa história, ah, eu não consigo. Se está desafiador para você fazer isso, pede ajuda, se aproxima de alguém. Vai atrás, leia livros, veja vídeos no YouTube que vão te ajudar. Não é que aquilo vai resolver a sua vida, mas vai te dar um ânimo, vai te dar uma luz no momento que você vai ver, putz, é aqui, ó, tenho que seguir aqui. Sim. Então, essa é a grande mudança, né? Essa é a grande mudança para que a vida seja concreta. Então, é a vida vivida, não tem nenhuma receita pronta. Sim. E Santo Antônio é um farol para nós nessa realidade, porque evangelizou com a vida em tudo que fez, né, Frei? Em tudo, acho que desde o início ali dos franciscanos, né, até os seus últimos... ele faleceu até que novo, né, 35, 36 anos, não foi? A idade eu não sei. Não Aham. Mas o fato dele evangelizar com a vida é um exemplo, assim, extraordinário para nós, né? O que ele deixou, o legado que ele deixou para a nossa vida espiritual, né? Exatamente. E aqui a Thaís, a minha amiga lá de Brasília, colocou uma coisa que interessante, Maria. Tem que ter constância e não velocidade. E não velocidade. Fazer rápido demais, não, é com calma, exatamente. Aprende primeiro uma coisa, aprendeu essa, vai para outra. Aprendeu essa, vai para outra. E as mudanças vão acontecendo, e acontecem rápido as mudanças. Porque você vai começar a ver o mundo com outros olhos. Porque quando a sua atitude muda, você também vê diferente. Sim. Você vê mais profundamente. Mas a gente precisa fazer. E se errar no processo, seja humilde de reconhecer, peça perdão, se reconcilie com você ou se é com uma outra pessoa e bola para frente. É seguir. E não ficar... Exatamente. Mas eu não sei como fazer. E se... Esse e se já trava tudo. Né? Não tem e se. E se não existe. Você não sabe se vai acontecer isso ou aquilo. Só você fazendo que você vai conseguir perceber se você aprendeu ou não. E se você errou, tire um aprendizado desse erro. Aprenda e não erre mais no que você errou. Vamos para frente. Então, buscando cada vez mais. Então, esse exemplo de Santo Antônio, para mim, é enorme, né? Desse cessem as palavras e falem as obras. Depois tem um outro
que também é bem interessante, que é um milagre esse, né? Existia um homem avarento, e esse homem era tão avarento que só pensava em dinheiro, pensava em ter dinheiro, e pensava em si, não pensava no outro, não queria ajudar o outro, queria só Uhum. ter dinheiro, avarento mesmo. E esse homem morreu. Um dia, morreu. E no seu sepultamento, Santo Antônio estava lá, e ele disse que o nosso coração está aonde estão os nossos desejos, né? Onde eu quero as coisas, quando eu quero as coisas, e dependendo do que é, meu coração está ali. Então, se eu quero ajudar as pessoas, meu coração está ali, ajudar as pessoas. Mas se eu quero ter Uhum. dinheiro, o meu coração está ali. É só voltado para aquilo. Não é que dinheiro é uma coisa ruim. Não, dinheiro é uma coisa muito boa. Mas quando é só o dinheiro pelo dinheiro, a ganância, a arrogância, a avareza, isso aí só vai te destruir. Então, ele falou o quê? Que aquele homem não tinha coração, que o coração dele estava onde estavam os seus desejos. E aí, segundo a história, abriram o homem e realmente ele não tinha coração. E foram encontrar o coração dele dentro de um cofre onde estava o dinheiro dele. Então, nós chamamos isso de florilégio, né? Que são Uhum. histórias que contam do santo, mas não temos certeza da veracidade deles, né? Sim. Mas eu não quero ficar aqui falando do milagre em si. Qual é o aprendizado que nós podemos tirar, né? Para não ser uma pessoa avarenta. Como é que nós Uhum. podemos compreender isso? Tá? Então, tem uma das espiritualidades franciscanas que é sobre a pobreza, né? Mas a gente precisa entender o que é essa pobreza, tá? Pobreza não é viver rasgado, viver malambento, fedido, isso aí não, isso aí é miséria, é outra coisa, tá? E aí é Uhum. uma pessoa que perde a sua dignidade, não tem nada a ver com isso, tá? Então, pobreza é muito profundo isso. Tá? Então, quando a gente fala sobre o voto de pobreza que nós franciscanos vivemos, né, no original, onde Francisco escreve a regra dos frades, não está escrito que os frades têm que ser pobres. Não é Uhum. essa a afirmação. A afirmação é que os frades, sem nada de próprio, né? Obediência, sem nada de próprio e em castidade. São os três votos que nós Sim. vivemos, né? Uhum. Então, em vez de falar pobreza, ele fala sem nada de próprio. E o que significa sem nada de próprio? A gente pega a palavra próprio, do latim, que é appropriante, significa que depois vem da sua raiz apróprio, que Uhum. significa fazer assimilar. E aí o dicionário que eu usei, ele traz um exemplo. Por exemplo, alguém que se apropria de um alimento, né? Ou seja, ela assimila aquele alimento. Ela come e assimila as proteínas, né? As vitaminas, tudo aquilo que o alimento pode dar para a pessoa. Então, apropriar significa fazer assimilar, né? E depois, se a gente pega a palavra assimilar, que vem fazer assimilar. Agora, assimilar, o que que é? É tornar semelhante. Não é igual, é tornar semelhante. Mas é um Uhum. tornar semelhante diferente do que nós vimos, por exemplo, no Gênesis, aonde Deus diz, né? Fazemos o homem à nossa imagem e Imagem e semelhança. semelhança. Não é essa semelhança. Semelhança, nesse sentido bíblico, significa o quê? Que é parecido com a gente. Né? O que é ser semelhante a Deus? É ser amoroso, ser uma pessoa misericordiosa, ser uma pessoa reconciliadora. Quando a gente faz essas atitudes, a gente consegue perceber na pessoa que ela possui uma espiritualidade. E ela possui uma espiritualidade, então ela é próxima de Deus. Então ela é semelhante a Deus. Ela não é igual a Deus. Tá? Mas pegando essa semelhança, ela pode surgir também um outro termo que é simular, fingir. Parecer semelhante pode trazer também essa tradução, né? Não aquele bíblico do Gênesis, mas é fazer parecer, simular, fingir.
Então, appropriate, apropriar-se, nada de próprio, que diz Francisco, é que o frade, ele possa ser ele. Agora, trazendo mais para simplificar aqui a coisa. Appropriate quer dizer fazer de conta que sou. Apropriar-se de alguma coisa, porque apropriar-se é o que? No final das contas, o que vem na nossa mente? É pegar alguma coisa que não é minha. Uhum. Apropriar-se de algo que talvez é de uma outra pessoa. Então, é fazer de conta que sou. É pensar que eu sou uma outra pessoa. E aqui, trazendo o dinheiro, que aqui vem a palavra da pobreza, o ter pode se tornar um apropriar-se. Ou seja, você usa das coisas para dizer quem você é. Você é aquilo que você tem. Isso é errado. Isso é uma mentira. Você não é o que você tem. Você é o que você é e por isso você tem algumas coisas. Agora, querer que com as coisas você se torne alguém, aí não vai para frente. Tem uma pirâmide que a gente pode entender melhor isso, né? Entender a pirâmide como a base, a parte mais importante, do meio também importante, e o terceiro, menos importante das duas, né? Mas Uhum. todos os três são importantes. Então, a primeira base, e esse triângulo é o ser humano, né? A primeira base é ser. Você precisa se conhecer, saber quem você é. E saber quem você é, não é saber onde você nasceu, o seu nome, com quem você é casado, quem é seu filho. Isso não é quem é você. Isso é outras coisas que estão em torno a você. Mas quem é você internamente mesmo, aí é só uma experiência de vida que vai fazer você entender isso. Então, se conhecer é a primeira coisa que nós precisamos. Depois, se conhecendo, agora sabendo quem eu sou, eu posso fazer. Eu posso agora resolver coisas, eu posso agora estruturar a minha vida, porque eu sei, eu me conheço e sei aonde eu tenho que trabalhar, aonde eu tenho que melhorar. E quando eu melhoro, agora eu tenho. Eu consigo crescer, eu consigo ter a minha casa própria, eu consigo ter o meu emprego. É uma terceira etapa e tem pessoas que invertem a pirâmide e colocam como primeiro ter. Eu quero ter para ser, para dizer para os outros quem eu sou. Você não vai ser nunca alguém. Você sempre você vai sempre simular. Você sempre vai se apropriar das coisas para fingir ser uma pessoa. Sim. E não é assim. E hoje o mundo ensina muito isso, né, Frei? Que quanto mais eu tenho, é aquilo que eu sou, né? Quanto mais Uhum, posses eu tenho, eu acho que um pouco a pandemia veio nos ensinar um pouco disso, né? uhum, Porque todo mundo teve que ficar dentro de casa, trancado, toda aquela coisa, e né, ninguém teve muitas possibilidades de, vamos dizer assim, possuir muitas coisas nesse tempo, né? aham, E o mundo se resumiu em a minha vida é importante, né? uhum, Eu quero viver, né? Eu quero continuar vivendo, né? E uhum. acho que essa pandemia veio nesse ponto nos ensinar muito, né? Que o eu é muito mais importante do que tudo aquilo que eu tenho. Porque no fim das contas, né? Vamos dizer assim, uma doença grave como essa, e se eu estou ali, né, no hospital falando assim, a realidade, o ter não vale mais nada, né, Frei? No fim das contas. Uhum. Né? Então, acho que muitos de nós aprendemos, né, com isso também nesse tempo. Aham. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não achar que o ter é uma coisa ruim. Não, não é ruim. Sim, Mas ele não é a primeira coisa que a gente tem que pensar. É consequência de coisas, né? uhum, E trazendo agora aqui primeiro o ser, depois o fazer, né? Eu só faço aquilo que eu sou. Então, quando você começa a mudar você, se compreender, as suas atitudes também começam a mudar. Você começa a fazer diferente. E quando você começa a fazer diferente, você começa a se conhecer mais, a aprofundar o seu ser. E aí você começa a conquistar verdadeiramente as coisas. Verdadeiramente, que seja até física.
né? Sim. Uma viagem nos seus sonhos, né? Um carro que eu quis, enfim, isso não é nenhum problema, ok? Nós, frades, nós temos uma opção de vida, é diferente, ok? Mas nada me impede de querer ter uma coisa. A pergunta é, eu preciso dessa coisa? Qual é a minha necessidade real de ter isso? Não é ter por ter. Ah, eu quero ter porque meu vizinho tem. Gente, que infantilidade. Só para mostrar que você também pode. Não seja o que você não seja as coisas que você tem que mostre você. Que seja você mesmo, com as suas Uhum. atitudes, com o seu modo de ser, que revele quem é você. Não se nivele pelo que você tem. Isso aí, ó, é perder tempo com coisa sem a menor necessidade. Você tem porque quando você tem e aquele ter é bom, é quando você, antes de tudo, você é. Como, por exemplo, pessoas ricas, que são verdadeiramente ricas. Mas quando você olha para elas, as pessoas idealizam uma pessoa rica, uma pessoa prepotente, às vezes, né? Uma pessoa Uhum. arrogante. Tem nada a ver. Aquela pessoa, ela não é rica, ela é pobre. Ela é pobre. Ela pode ter dinheiro, mas ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. Não tem mais nada. Entende? Muito interessante. E quando a gente vê uma pessoa rica, mas que tem uma atitude simples, é uma pessoa que é feliz, é uma pessoa realizada, é uma pessoa que conversa com todo mundo, é uma pessoa que não tem o rei na barriga. Essa é uma pessoa rica. Essa é uma pessoa rica. E que sabe ajudar também os outros. Não é porque ela tem que ela fecha os olhos aos outros, ela ajuda. Ela não se torna uma pessoa avarenta. Ela sabe dividir. Ela sabe guardar para si, mas ela sabe também partilhar. Então, quando a gente trabalha esse processo da pobreza, é muito simples. Por exemplo, eu tenho meu voto de pobreza aqui como franciscano. Ah, então é Uhum. só não ter as coisas. Não é tão simples assim, não. Eu posso não ter as coisas, mas eu posso me apropriar nesse sentido de outras realidades. Por exemplo, tem nosso refeitório aqui, por exemplo, né, nosso convento. Nosso refeitório Uhum. aqui é imenso, cabe, acho que quase 200 pessoas, é muito grande. E, por exemplo, eu tenho um lugar, eu sempre sento ali. Ou então na igreja, quando eu vou na missa, eu sempre sento naquele banco. Hoje a gente está meio limitado com isso, né? Tem que Uhum. sentar onde pode sentar. Mas, às vezes, tem aquele lugar que eu gosto, não tem problema de eu gostar daquele cantinho da igreja, daquele lugar no refeitório, não tem problema. Mas a partir do momento que quando você chega no refeitório ou na igreja e tem alguém sentado ali e você perde a sua paz por causa daquilo, isso é apropriar-se. Isso é dizer que aquilo é seu. E não é. Então eu posso não ter nada, posso ser pobre nesse sentido e não ter nada próprio meu. Mas eu sou rico, avarento de possuir um lugar que é meu. Eu posso ser avarento, posso ser rico de arrogância. Eu posso ser rico de prepotência. E isso vai tudo contra o voto de pobreza. Então, pobreza não é simplesmente não ter as coisas. Sim. Pobreza é um estilo de vida onde você não se apropria das coisas. Você não se torna as coisas. Você é muito superior do que as coisas. Você é muito mais feliz em ser do que ter. Mas eu tenho o meu quarto, eu tenho as minhas roupas, eu tenho o meu computador, eu tenho coisas, mas são coisas que me servem. Eu preciso disso. Então, aqui está a grande diferença, né? Sim. A gente Uhum. entender isso. Então, eu posso ser pobre em ter, mas eu posso ser avarento em outras realidades espirituais, não só físicas, né? De coisas, né? Então, Santo Antônio também nos ensina isso. Eu acho fantástico isso de Santo Antônio. E o terceiro que eu trouxe aqui para gente talvez, eu vi algumas lives suas da novena, não vi todas. Não sei se, Aham. não sei se você falou sobre o milagre da evangelização aos peixes, né? Sim. Onde ele foi numa cidade
E naquela cidade ele começou a evangelizar, né? Começou a pregar às pessoas, né? Com a sua vida e quando tinha a oportunidade também com as palavras. E as pessoas não escutavam. Não escutavam. Ele e talvez outros frades que tinham com ele. Então ele fez assim, então, já que vocês não me escutam, já que vocês não querem escutar a palavra de Deus, eu vou pregar para os peixes. Então as pessoas começaram a rir dele, né? Então ele foi para o mar e começou a pregar para os peixes, né? Na praia ali. Sim. E de repente começaram a aparecer vários peixes que ficaram ali a escutá-lo. Escutá-lo assim, né? A estar próximo. E aquilo foi um milagre onde muitas pessoas se converteram ali, né? Mas, novamente, não queremos estar centrados no milagre, mas centrados nessas pessoas que não escutaram Santo Antônio. Por que essas pessoas não escutaram? Não sabemos com certeza, né? Porque não tem nada escrito sobre isso. Mas provavelmente essas pessoas não escutaram porque prepotência e arrogância tornam as pessoas surdas. Exatamente. Elas só escutam elas mesmas, as suas necessidades, o que faz bem a ela, no sentido entre aspas, aquilo que eu acho que faz bem para mim. Mas muitas coisas que eu preciso mudar, às vezes machuca. Não é Sim. bom escutar aquilo, no sentido de dói no ouvido, dói no coração escutar aquilo, mas aquilo vai fazer a mudança da minha vida. Aquilo vai me amadurecer. Então, uma pessoa arrogante e prepotente, ela não quer escutar nada disso. Ela quer viver eternamente na sua zona de conforto. Então, Santo Antônio nos ensina isso, de que pregar para uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, como é difícil convencer uma pessoa assim. Porque ela é cheia de si, ela se basta. E ali a gente vê, essa é uma pessoa pobre espiritualmente. Sim. Né? Uma pessoa que não tem nada. Mas a gente não pode também deixar essas pessoas. Não é porque uma pessoa é prepotente e arrogante, falar, então vai para lá, vive sua vida e eu vivo a minha. A gente Tem também que ir atrás de todas as ovelhas, né, Frei? a gente precisa ajudar essas pessoas, a gente precisa ser humilde também de reconhecer que a gente precisa ajudar essas pessoas. É muito fácil ter um convívio difícil com uma pessoa e dizer, então a partir de amanhã eu não venho mais aqui encontrar com você. A partir de amanhã a gente se separa, não estamos mais casados, né? Não somos mais amigos. É fácil. Mas agora viver com o outro e querer ajudar o outro, ali é saber carregar a cruz. E a gente carregar a cruz, como você tem uma música, né? Chama Perto da Cruz, não é isso? Perto da cruz, sim, isso. Então, estar perto da cruz não é um sofrimento assim, uma coisa que é ruim. Apesar que muitas vezes a gente usa essa palavra em sentido negativo, né? Fulano é minha cruz, né? Num sentido negativo. Cruz é libertação, cruz é salvação. E aqui a gente vai entender. Então, essa pessoa que precisa da sua ajuda, você precisa saber falar a língua dela. Não é a língua, se ela fala inglês, português, italiano, não é isso. Saber o linguajar, saber a sintonia daquela pessoa. Saber como chegar na pessoa. E aos poucos começar a mudar algumas coisas. Não é? Às vezes a gente quer atropelando. A pessoa é cheia de si. E você quer começar falando que ela está errada? Não vai dar certo. Sim. E ouvindo você falar, Frei, né? Me veio muito também você partilhando a sua realidade franciscana, mas também a realidade nossa de casados, né, dentro do matrimônio, como o orgulho, né, a avareza, atrapalham, né, também a vida matrimonial, né, atrapalha a vida de todos nós, atrapalha a criação dos filhos, né, porque às vezes, né, o orgulho pode tomar conta ali de um dos cônjuges de uma tal maneira que, né, a falta de diálogo, a falta de estar perto um do outro, como isso pode prejudicar, né, na criação e evangelização dos nossos filhos. Imagina, né, imagina todo o nosso círculo, né, de amigos, de família e tudo mais, né? Claro, porque ainda mais os filhos copiam os pais. Exatamente, em Copiam tudo. os pais. Porque é o exemplo dele. É a forma como ele entende o mundo.
Papai está fazendo, então é o certo a fazer, é assim. E ele faz, ele copia. Então a gente Com tem que estar perfeição. atento. A gente tem que estar atento. Né? Por exemplo, um exemplo simples. Antigamente, quando a gente ia na padaria, a gente comprava pão por unidade aí no Brasil, lá no Brasil, né? Comprava por Uhum. unidade. Acho que hoje é por peso. E quando comprava por unidade, às vezes você comprou 5 pães. Você chegou em casa, você tem 6 pães. Cara, que oportunidade você tem de ensinar o seu filho a ser honesto. Mostra para ele, filho, a gente comprou quantos pães mesmo? 5. Conta aqui com o papai, quantos pães tem aqui? 6. Eita, a gente comprou 5 e veio 6? Tá errado isso, né? A gente pode pegar uma coisa que não é nossa? Não, papai, não pode. Vamos lá na padaria com o papai e devolver? Vamos. É assim que ensina, é assim que cria. Né? São essas pequenas coisas. Também diálogos, quando faz errado, senta com a criança, explica. Explica para a criança entende. Ela precisa de Entende. tempo, às vezes, ela precisa de tempo. E você tem que falar o linguajar, ó, você tem que estar na sintonia do seu filho, para que ele entenda o que você está falando. Né? Então, a pessoa arrogante e prepotente tem que estar na sintonia dela também. Começar aos poucos. Se é uma pessoa que é cheia de si, aqui é um exemplo que eu estou falando, né? Se é uma pessoa cheia de si, você tem que começar a falar dela, das coisas legais que ela faz, coisas bacanas. Você tem que começar a conquistar essa pessoa. Não é ser falso, porque realmente ela faz bem aquilo. Ok, ela faz bem. E você começa a se aproximar. E com muita humildade você começa a falar. Quando você cria um pouco de intimidade, você consegue falar. E a pessoa entende. Sim. A pessoa entende. Claro que num discurso que eu faço é simples dizer. Na vida vivida, as coisas são mais complexas, não são tão simples Uhum. assim. Ah, eu vou falar e ela vai entender. A gente volta lá no nosso primeiro exemplo de Santo Antônio. Então, seria a sua vida mostrar para essa pessoa que ela está trilhando um caminho errado, mas vai com calma, vai com paciência, como você gostaria que as pessoas fossem com paciência a te corrigir, da mesma forma. E aí a gente cresce, a gente amadurece. Às vezes nesse processo a gente erra, Mari. Uhum. E a gente diz coisas mais do que deveria. E a gente tem que ter humildade ali de pedir perdão, ó, realmente, ó, tô querendo te ajudar, mas quem errou hoje fui eu. Eu te peço perdão, não é assim que eu tenho que fazer com você. As pessoas entendem, ninguém nega o amor, Mari. Ninguém. Você tem uma atitude de amor para com a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que vem falar com você de um erro dela, o que ela não quer de você é uma repreensão. Ela já sabe que ela fez errado. E às vezes, entre marido e mulher, entre confrades, entre irmãos, Uhum. alguém partilha, ou então o irmão viu que fez errado, o marido, a esposa viu que fez errado, vai lá, às vezes em cima e ainda massacra mais a pessoa com as palavras ainda. A pessoa já entendeu que ela errou. Não humilhe a pessoa diante disso. Seja um apoio. Chega lá, cara, pô, você pisou na bola, mas eu tô aqui com você. Ame, né, Frei? Ame, Ame. tô aqui com você. Eu não vim aqui te julgar, não. Eu vim aqui te ajudar. Como é que a gente pode resolver isso? Bora. Você é melhor do que isso. Isso é você começar a entrar em sintonia com a pessoa. Muitas vezes nós temos que ter paciência. Paciência é um processo. É um processo. E a oração, a vida vivida concretamente, espiritualmente, vai te dar Sim. força. Né? E uma dica que eu dou para qualquer situação da sua vida, qualquer situação, esse exemplo que eu vou dar ajuda em todas as situações da sua vida, em todas. Né? É um exercício diário que você faz, vai contribuir para tudo. E que é ver a positividade em tudo. Até uma coisa negativa, uma coisa ruim que aconteceu, encontre ali uma coisa positiva, uma coisa que você aprendeu, uma coisa que você tirou uma lição. Tira sempre algo positivo. Morreu um parente? Tire a positividade de quem foi aquela pessoa para você. Os exemplos que te deu, o Sim. que te ensinou, sabe? Não fique só no negativo, não é? Encontre em tudo.
em tudo positivo. E às vezes até brinque com as coisas. Por exemplo, me veio um exemplo aqui, não tem nada a ver, mas vamos lá. Que eu estou andando na rua e, por exemplo, passou um carro em cima de uma poça d'água e me molhou todinho. Tá? Primeira reação é, às vezes, ficar com raiva, né? E a pergunta que eu te faço é, a raiva vai te deixar ser? A raiva vai voltar no passado, antes do cara passar pela poça d'água? Você vai piorar a sua situação se você ficar com raiva. Né? Tudo bem, você estava indo para o trabalho, ok. Mas ali é o momento de você dizer assim, brincar. Por exemplo, um dia quente, falou, putz, essa água veio aqui para me refrescar. Né? Tudo bem, você ficou imundo. Mas não traga negatividade disso, porque você vai ficar pior. Você só estava sujo, agora você está sujo, com raiva. Pode ter a possibilidade de acontecer outras coisas negativas na sua vida, porque quando a gente pensa negativamente, coisas negativas acontecem. Sim. Porque você está trazendo, você está alimentando você a negatividade. Porque tem gente que fala que minha vida nada dá certo. E ela ainda continua falando que não dá certo. Então, o que seu cérebro entende? Que minha vida não tem que dar certo. Então, você sempre vai buscar coisas que dão errado. Porque você tem o costume de dizer que tudo na minha vida dá errado. Então, tá bom, se tudo dá errado, então tudo vai dar errado. Comece a mudar. Comece a encontrar as coisas positivas em tudo. Do acordar ao dormir. E também, junto com essa positividade, seja grato. Gratidão. Gratidão é a chave. Sim. Seja grato por tudo. Seja grato pelo pãozinho de manhã que veio um quentinho, que você passou a manteiga e derreteu. Seja grato por isso. Ser grato pelas coisas gigantes da sua vida. Ser grato pelo nascimento do seu filho. É uma coisa quase inevitável de não se fazer. Ser grato pelas coisas simples, né, Frei? Em tudo, né? Exatamente, as pequenas coisas. Seja grato pelo copo d'água fresco que você bebeu. Não sei, qualquer coisa, né? A casa que eu moro, né? O ar que eu respiro, né? O dom da minha vida, né? Você começa a atrair gratidão para a sua vida. Você começa a atrair positividade para a sua vida. E tudo começa a dar certo, porque você é uma pessoa grata. Você é uma pessoa que consegue reconhecer Deus e a gratidão. Esses dias eu fiz um artigo aqui em italiano, vou mandar amanhã para o pessoal que me pediram, que fala justamente isso. É sua gratidão a Deus que faz você mudar a sua vida. E com certeza Antônio também era exemplo de gratidão, né, Frei? Com certeza. Sim. Ele era uma pessoa grata, uma pessoa que conseguia reconhecer a gratidão em tudo que encontrava. É uma pessoa que era voltada para Deus. E nós somos também. Precisamos, muitas vezes, alimentar isso, porque nós fomos feitos para isso. Nós somos feitos para serem pessoas gratas. Isso é o normal de ser humano, né? Isso é o normal. Anormal é ser uma pessoa sem paciência, é ser uma pessoa que sempre está com raiva, uma pessoa rabugenta. Isso é normal, porque se Deus fez alguém para ser rabugento, vamos conversar com ele, tem alguma coisa errada. Deus nunca fez uma pessoa para ser assim. Isso é disfuncional. Então, essas histórias de Santo Antônio, a gente tem que aprofundar, né? Aprofundar essa compreensão de quem eu sou, né? Compreensão de o que eu posso fazer, como eu posso melhorar, aonde eu tenho que pedir ajuda. Isso nos torna melhor. Isso é interessante. Pode terminar, Frei. Não, eu ia falar como... não, só para fechar. Como ser gratos, eu estou fazendo parênteses aqui também na nossa vida matrimonial, mas como ser gratos também ajuda em tudo, né? Dentro da nossa família, com o nosso marido, com a nossa esposa. E ser humilde empurra a nossa vida para frente, né? Eu vejo que meu marido hoje está estudando e às vezes tem aquele, nossa, não vou conseguir, aquele negativismo. Eu falo, não, você vai conseguir, né? Vamos ser positivos, né? E se cair, nós levantamos, né? Estar ali, né? Eu te ajudo a levantar, eu seguro na sua mão
e nós vamos juntos, né? Como a santidade eu vejo, que vamos segurar um na mão do outro e juntos vamos ser santos, né? Contar um com o outro, né, Frei? Exato. As pessoas pensam no sentido que cair é o grande problema. Cair no sentido espiritual, né? Um pecado, um erro, não conseguir amadurecer na fé. Suas quedas não são seus maiores problemas. Não. Seu maior problema pode ser não querer levantar. Esse é o grande problema. Exatamente. O problema é não querer recomeçar. A vida, muitas vezes, é feita dessas situações que nós não temos o controle. O controle. Que podemos fracassar. Acontece. Agora, viver uma vida de fracasso é uma escolha sua. Agora, ter momentos de fracasso muitas vezes te fazem crescer. Eu tenho uma frase, eu gosto muito dessa frase, que diz assim: os seus traumas podem ser o grande trampolim da sua vitória. Os seus problemas, suas dificuldades, que sejam hoje ou que sejam no passado, podem ser a sua vitória se você conseguir amadurecer, se reconciliar com eles, saber perdoar quem você tem que perdoar, perdoar a você mesmo, não ser o seu carrasco, mas ser aquela pessoa que te ajuda. Você tem que ser o primeiro. A gente tem que ser a primeira pessoa que nos ajude. Se não começa de mim, como é que eu posso crescer, amadurecer? Não vai rolar, não vai acontecer. Pode ter pessoas do meu lado dizendo, você vai conseguir isso. Mas se eu não sou o primeiro a acreditar nisso... Acreditar em mim, né? Acreditar. Nós somos capazes. Deus nos fez para ser capazes. Deus nos fez para ser vitoriosos. Deus nos fez para ser a nossa melhor versão. Exatamente. Agora, se eu sou o primeiro a não acreditar nisso, como é que eu posso me tornar uma pessoa vitoriosa? Tenho que ter essa humildade de reconhecer que posso e vou conseguir. Quando erro, aprende com o erro e vai de novo. Errou de novo, aprende com o erro e vai de novo. Tem um amigo meu que ele diz assim, quando você quer alcançar alguma coisa, né? E você errou uma vez, aprendeu com o erro, veio uma outra, ele dizia assim, olha, entenda uma coisa, se o seu objetivo é aquele, você tem duas opções, ou dá certo, ou dá certo. Não tem outra opção. Você vai conseguir. Se é o que você quer, se é um desejo positivo, bom, que vai ajudar você e os outros, faça. Vai. Mas tem que ter persistência. Tem que ter perseverança. Tem que acreditar que você pode mudar e fazer aquilo. Ser sempre humilde também, né? Ter a primeira pedra que é um tropeço para você, você já desiste? Não, se levante. Deus te fez para ser a sua melhor versão, para você alcançar o melhor de você. Para voar como uma águia e não para rastejar como uma serpente, né? Isso, exatamente. Tem gente que quer ser águia, mas vive como galinha. Não vai voar nunca. Entende? Sim. É assim, quer ser águia, mas não sai do modo de ser galinha. Não sai. Fica ali comendo aqueles milhos, aquelas minhoquinhas. Frei, eu acho que nós temos 1 minuto. Temos 1 minuto, tô vendo aqui. Um minuto? Ai, gente, eu queria ficar com o Frei por umas 3, 4 horas aqui. Mas olha, quero te agradecer por essa. Você deu uma homilia, uma escola de evangelização pra gente, foi maravilhoso. Estou aberta a mais lives, se você quiser. Tô vendo que tô recebendo mensagens aqui do pessoal. Tô amando a live do Frei. Então que a gente possa se encontrar outros dias. Só para avisar todo mundo. Vai ficar salva, né, Frei? Nós vamos deixar salvo. Eu vou salvar também na minha página do YouTube, Rafael Normando Oficial. Vou salvar lá. E quando você quiser ver, vai estar sempre lá. Sim, também vou colocar na minha. No Instagram. Exatamente. Gente, fiquem conosco, que em nome de Jesus teremos outras lives lindas, com mais pregações lindas do Frei Rafael, tá bom? Fiquem com Deus. Quer dar uma bênção rápida pra gente, Frei? Para finalizar? Vamos lá. Deus abençoe pela intercessão de Santo Antônio, que é o nosso intercessor eterno, aonde nós compreendemos sempre a sua caridade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Gratidão, viu? Fique com Deus. Eu que agradeço. Pessoal, um beijo, um abraço. Viu? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Deve estar acabando, Mari. Daqui a pouquinho vai acabar. Deixa eu ver. 2 segundos.